Olá, good morning, good afternoon, good evening, dependendo de onde você está vendo meu vídeo ou que horas você está vendo meu vídeo. Meu nome é Larissa Di Donato, eu sou ex-gerente global de vendas da Marriott em Dubai, nos Emirados Árabes. Eu morei fora por 7 anos, fiz parte da minha faculdade fora também, já fiz mestrado na Alemanha, sempre em contato próximo com o inglês, lidando com diferentes culturas e aprendendo diferentes expressões. E hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Vamos lá? Bom, primeiramente queria parabenizar você por ter tomado essa decisão de incluir o inglês na sua vida, de ir atrás de novas oportunidades, de melhorar no trabalho, de ser promovido, de trabalhar numa multinacional, de sair do país, de viajar com tranquilidade, seja o que for. O inglês está aqui para te ajudar. E eu sempre falo, inglês não é mais uma opção. Você precisa sim ter o inglês tanto quanto você precisa ter o português na sua vida. Goste ou não, é a língua mundial, é a língua mais falada no mundo inteiro, principalmente no mundo dos negócios. Então, nunca é tarde para começar. Eu sei que não é fácil tomar essa decisão, mas eu fico muito feliz de vocês terem tomado e de estarem aqui comigo hoje, tá ok? Então, para você que nunca aprendeu inglês ou aprendeu faz muito tempo, já esqueceu algumas coisas, vamos dar uma olhada desde o começo do começo em como que a gente vai incluir o inglês no nosso dia a dia, certo? Como que a gente faz para trabalhar com o inglês. E que eu quero deixar muito claro para vocês aqui. Primeiramente, eu sempre falo lá no meu Instagram que inglês não é como andar de bicicleta, tá, gente? Idioma não é como andar de bicicleta. Se você não pratica, você esquece sim. Mesmo a sua língua materna, acredite. Eu mesma já cometi várias gafes. Mas, enfim, é uma coisa que você tem que trazer para o seu dia a dia, você tem que estudar, você tem que se empenhar e tem que sempre tentar estar em contato o máximo possível. Meus alunos sempre me perguntam, ai Larissa, em quanto tempo que eu vou ficar fluente? Gente, depende de vocês. Uma coisa é fato, quanto mais contato você tem com o idioma, mais rápido você aprende, ok? Então só depende de vocês. Eu tô aqui para dar as ferramentas necessárias para vocês terem essa conquista na vida de vocês, ok? E como que funciona? Eu acredito muito em você ter uma base forte, para que você tenha independência de fazer as coisas sozinhos. Então não adianta eu vir aqui e falar, ai, decore isso daqui, o jeito que você vai perguntar isso é assim. Eu gosto de passar a estrutura, leva tempo, mas é importante que você tenha esse entendimento, vai ser meio chato no começo, mas para depois você ter a flexibilidade do idioma, saber onde você consegue brincar, ser mais flexível ou não, tá? E para você conseguir expandir o seu vocabulário, você conseguir fazer as frases sozinhos para que quando sair da sua zona de conforto, você saiba o que fazer e você consiga se virar, para não ficar, porque se fica aquela coisa decoreba, saiu daquilo ali, você já não consegue mais lidar com as diferentes situações. Então eu tô aqui para trazer essa independência para vocês. Então no começo eu vou pedir para que vocês tenham em mente o racional de vocês muito forte. Tá? Então realmente, antes de fazer uma frase, antes de fazer um exercício, pensar na estrutura que eu vou apresentar para vocês agora. Então sempre tenham essa estrutura em mente até que se torne automático no cérebro de vocês. Igual é o português. O português a gente não pensa para fazer frase, né? Tá certo que é sempre bom a gente pensar antes de falar para não falar nenhuma besteira. Mas a gente não pensa, ai, tô colocando o meu sujeito, tô colocando o meu verbo. Mas na nossa época de escola era assim que a gente aprendia. Então, por isso eu quero dar todas as ferramentas para vocês, que vocês entendam e saibam como funciona o idioma, para depois vocês poderem quebrar as regras. You gotta know the rules before you can break them. Você tem que conhecer as regras antes de poder quebrá-las. Porque muita gente fala, ai Larissa, eu já ouvi eles falando desse jeito. Falam, assim como a gente fala muita coisa errada. Só que na hora de ensinar, eu quero que vocês saibam tudo certo para você saber onde você pode errar. Porque se eu te ensino errado desde o princípio, você vai errar para a vida toda, né? E aqui a gente está fazendo com um foco, não é só, ai, quero me virar. Não, é para você alcançar o seu melhor.
para você ser o melhor no mundo de negócios, para você receber aquela promoção merecida e para você saber lidar com os diferentes públicos e diferentes nacionalidades. É isso que eu quero trazer para vocês. Então eu vou pedir o empenho de vocês e a dedicação de vocês para continuar comigo até o final, para você conseguir conquistar o mesmo que eu conquistei ou parte do que eu conquistei dentro da realidade de vocês e dentro do desejo de vocês, é claro, né? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai começar com o verbo to be. Sim, o famoso verbo to be. Gente, o que é o verbo to be? Eu brinco que o verbo to be, ele é muito importante, porque ele fala da nossa essência. Ele fala de quem a gente é, como nós estamos, como pessoas. Então, ele é importante sim. Ele é o super poderoso do inglês, porque ele tem capacidade de fazer muita coisa sozinho e ele está presente em várias estruturas do inglês. E é muito mais fácil que o português. Pode confiar em mim nisso, porque no inglês a gente não tem conjugação de verbo como a gente tem no português. Então vamos começar aqui com os nossos pronomes. Quem que a gente tem nos pronomes? Você tem o I, que sou eu, he, que é ele, she é ela, it, o it, gente, é tudo que não é pessoa. Então ele vai ser ele, ela, e ele vai ser usado para tudo que não for pessoa. Pode ser objeto, pode ser animal, pode ser situação, pode ser sobre o clima, mas o inglês nesse ponto, eles são muito específicos. Então, eles sempre vão ter um sujeito na frase. Então, se você não sabe quem é o seu sujeito, coloca o it lá. Sabe quando a gente faz uma frase em português que você fala, ai, é muito legal, tá chovendo, você não coloca uma pessoa, você vai direto no verbo? Esses casos vão ser o nosso it. Então, você tem o I, he, she, it. You é você e ele é você pro singular e pro plural. Ok? É o mesmo, não muda. Ai, Larissa, mas aí como que eu vou saber se eu tô falando singular ou plural? Contexto. Ai, mas posso especificar se eu quiser? Pode. Então, se eu quiser falar, vocês todos aí, you all, you two, vocês dois, you three, vocês três. Então, cabe sim especificar se você quiser evitar alguma confusão, ok? We, que é o nós, e o they, que são eles, elas. Atenção, o they é o plural pro he, pro she e pro it também. Ele é o plural dos três. Esses são os principais pronomes que a gente vai trabalhar aqui nesse caminho. O que são os pronomes? Eles substituem a sua pessoa. Então, por exemplo, eu, Larissa, eu. Se eu estou falando de uma terceira, se eu estou falando da Maria, Maria, ela. Se eu estou falando do João, João, ele, então he. Tenha isso em mente, porque quando vocês forem fazer os exercícios, vai ajudar um pouquinho vocês fazerem essa conexão. Vamos lá, você tem I, he, she, it, we, they. Ah, e o you, né? Quem que vão ser o verbo to be para esses caras? Lembrando, verbo to be, ser ou estar. Se é ser ou estar, eles são usados para descrição física ou de personalidade, localização temporária ou fixa, profissão, expressar estado físico ou emocional para falar que eu tô bem, eu tô triste, tô doente, tô saudável, o que for, então estado físico ou emocional. Idade, isso é uma coisa um pouquinho diferente no inglês, a gente ainda vai ver, mas para falar idade, e para indicar posse. Para essas coisas que a gente vai usar o verbo to be. Lembra disso aí. Escreve, anota no seu caderno. Escrever é uma ótima ferramenta para ajudar vocês a lembrarem. Então, conforme eu for falando as coisas aqui e for escrevendo, vocês vão escrevendo comigo e tomem nota comigo. Seguimos. Então, a gente tem I, he, she, it, you, we, they. Em português que a gente tem eu sou, você é, nós somos, vocês são, tu és. É um monte de conjugação. No inglês, para o verbo to be, você tem que lembrar de apenas 3. Isso mesmo, só 3. Então a gente tem I am, porque a gente é único, né? Somos únicos nesse mundo, não tem ninguém igual a gente. Então a gente tem um verbo to be para falar da nossa existência só nosso. A gente não divide o verbo to be com ninguém. Nós somos únicos. Então, I am. Esse é o verbo to be, a conjugação que vem com o I. He, she, it levam o is. Isso mesmo, é um só para os 3. He is, she is, it is.
Ela é ou ela está, ele é ou ele está, e assim por diante, ok? You, we, they é o are. Então, eles levam o are, é o mesmo. Então, qual que você tem que lembrar? Am, is e are. Só isso, Larissa, só isso. Isso que você tem que saber pro verbo to be, ou seja, quando você quer falar de descrição, de personalidade, estado físico e emocional, todas as coisas que a gente já discutiu. Então, é isso que você tem que lembrar. O que eu falo? I am. Nós somos únicos, exclusivos, sozinhos, então a gente tem um verbo to be só pra gente. He, she, it, eles são terceiros, sozinhos, eles têm uma regra só deles, tá? Eles são um grupinho separado. E o you, we, they são as pessoas do plural, eles são de grupinho. Então, eles têm uma outra regra para eles, tá? Então, vamos separar desse jeito aí. Então, como que eu vou fazer uma frase usando isso? Agora, a gente vai ver a nossa estrutura de frase com o verbo to be. Quando você for fazer uma frase afirmativa, vocês têm que pensar aqui que eu vou colocar a minha pessoa, a minha ação, então, o meu sujeito, o verbo, e o resto da minha frase, tá? Então, lembra, sabe quando você vai fazer um filme e eles fazem lá luz, câmera, ação? Você vai pensar afirmativa, pessoa, ação. Então, sempre pessoa e ação na sua afirmativa. Eles vêm juntinhos. E o resto da sua frase, ok? Então, se eu quero fazer uma frase com o verbo to be, que é um verbo, é uma ação. Então, eu vou falar, lembra as coisas que a gente vai usar. Então, se eu vou falar eu sou feliz, por exemplo. I am happy. Só isso. Ele está com fome. He is hungry. Ele é meu irmão. He is my brother. Então, você tem sujeito, verbo e o resto da sua frase. We are teachers. Nós somos professores. We are teachers. Então, a gente está falando de profissão. Só isso. Sujeito, verbo to be e o resto da sua frase. Beleza? Essa é a estrutura que vocês têm que ter em mente. Agora, aqui no português, quando a gente vai fazer uma negativa, a gente coloca a pessoa e já logo a negativa. No inglês, a negativa é um pouquinho diferente. Continua a nossa estrutura. Sujeito, verbo e a negativa vem depois do verbo. Então, essas frases que a gente fez aqui, como que vai ficar? I am happy. I am not happy. He is hungry. He is not hungry. Okay? He is my brother. He is not my brother. We are teachers. We are not teachers. E assim por diante. Então, a gente vai ter o sujeito, o verbo to be, o not, que é a nossa negativa, e o resto da minha frase. Tá percebendo que tem uma estrutura aí? Gente, guarda bem essa estrutura, porque tudo que a gente vai ver vai sempre crescendo em cima disso. Essa é a sua base. Quando eu for fazer uma pergunta, nossa, aqui no português é complicado, né? Você fala, você vai? E daí se eu falar, você vai, sem a entonação certa, a pessoa fica confusa se eu tô perguntando ou não. Ai, cada aperto que a gente passa, né? Então, no inglês, eles já resolvem esse problema pra gente. Porque se você for fazer uma pergunta, você vai indicar que é uma pergunta desde o princípio. Então, como que eu vou fazer isso, Larissa? A gente vai... Verbo to be, todo poderoso, ele tem condição de fazer tudo sozinho, lembra? Então, ele vai indicar a sua pergunta. Como? Você vai inverter o sujeito e o verbo. Só isso. Então, como fica a minha estrutura de pergunta? Vai ser o verbo, o sujeito e o resto da minha frase. Então, vamos ver nos exemplos que a gente escreveu aqui. Como que vai ficar isso na pergunta? I am happy, I am not happy. Am I happy? Então, eu inverti o sujeito e o verbo. He is hungry. Is he hungry? He is my brother. Is he my brother? We are teachers. Are we teachers? Então, vamos ver aqui como que ficam as nossas contrações. Presta bastante atenção na pronúncia, ok? Então, vamos lá. O nosso I am vira I'm. He is vira his. She is she's. It is its. You are your. We are we're. Esse é meio chatinho mesmo, mas vocês pegam com a prática, tá? They are, eles falam their mesmo. There, tá bom? Então, essas são as contrações. Quando eu vou fazer uma contração na negativa, eu tenho a opção de tanto abreviar o verbo to be com o sujeito,
como abreviar a negativa com o verbo to be. Como que fica isso? Então, por exemplo, eu posso falar I'm not. I'm not não tem opção. Tá? É isso aí. Ele não tem opção, ele só fica assim mesmo. I'm not. Então, he's not, eu posso falar ou he's not ou he isn't. Também é uma opção. She's not, she isn't. It's not, it isn't. You're not, you aren't. We're not, we aren't. They're not, they aren't. Ok? Então são 3 conjugações de verbo para você lembrar na hora de fazer a sua frase. E lembra disso, gente. Sujeito, verbo e o resto. Negativa, sujeito, verbo, not e o resto. Pergunta, verbo to be, sujeito e o resto. Ok? Isso é só para o verbo to be. Espero que tenha ficado claro. É isso que a gente tem para o verbo to be, tá, gente? Então lembra, reforçando mais uma vez, usado para descrição física ou de personalidade, localização, profissão, expressar estado físico ou emocional, idade e posse, ok? Então, você tem, por exemplo, the book is on the table, o livro está na mesa. It is on the table, você pode trocar o the book por it, ok? Então, espero que tenha ficado claro e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, ok? Agora, bora praticar! Até a próxima! See you next time!